Olá, alunos! Nós vamos falar um pouquinho sobre a cinemática, alguns complementos das aulas que vocês tiveram no Centro de Mídias, tá? Cinemática, ela é um ramo da mecânica na física que ela estuda os movimentos, mas sem estar preocupado com esses movimentos, tá? Por exemplo, quando você trabalha o movimento, na cinemática, ele tem o peso, né, a força da gravidade, mas ele dispensa esse peso, a força da gravidade, para trabalhar em si, dispensando essa parte para ele poder trabalhar o movimento dos objetos em si, tá bom? Bom, alguns conceitos aqui, né? Primeiro a gente falando desses conceitos para a gente poder entender. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem que haja preocupação com suas origens. Então, da onde originou, que você como que você vai usar esse estudo aí, então ele não vai se preocupar com isso, tá? Tem aqui algumas que a gente vai comentar, alguns pontos é importante para a gente poder entender, fazer uma diferenciação para poder entender. Então, referencial. O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Então, por exemplo, se eu estou parada no ponto de ônibus, estou vendo um ônibus passar, então significa que ele está em movimento. Então, meu ponto de referência é ali, é o meu ponto, sou eu ali parada no ponto de ônibus. Então, eu observo ele passar. Agora, se eu estou dentro do ônibus, o olhar é diferente. Esse referencial a gente pode pensar na questão do que acontecia na antiguidade. Na antiguidade, né, até ali, na Idade Média, né, foi uma briga muito grande porque eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E quando começaram lá os pesquisadores, os cientistas a dizer que não, que o Sol, que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, então foram perseguidos. Mas por que eles acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra? Porque eles usavam o referencial como a Terra. Eles olhavam para o céu. Eu estou aqui parada. O Sol nascia em um determinado ponto, chegava ao pico, descia, né, e morria, né, se punha num outro ponto da Terra. Então, o que eles pensavam? É o Sol que está se movimentando, né? Então, é a Terra está parada, o Sol está se movimentando. Claro que naquela época era o jeito que eles pensavam. Por quê? Eles usavam como referencial a Terra. Quando eles perceberam que não, né, aí foi admitido que sim, que nós, né, a Terra, ela gira em torno do Sol e gira em torno de si mesma. Claro que a gente não percebe, mas a Terra está em constante movimento. Outro conceito aqui, movimento e repouso. A partir da concepção de referencial, podemos entender que o movimento e repouso são conceitos relativos, pois o que está em movimento para um observador em determinado referencial pode estar em repouso para outro observador e vice-versa, né? Eu posso, por exemplo, observar alguém, né? Observar alguém ou um objeto e acreditar que eu estou em repouso e aquele objeto está em movimento, né? Mas se você pegar um outro ponto de vista, o outro pode estar em repouso e eu em movimento. Então, depende da concepção do referencial, depende do que eu pego como referencial. Trajetória é o caminho feito por um corpo que se movimenta em relação a um referencial. Então, por exemplo, na trajetória, vamos pensar, acho que o exemplo mais fácil é o da bola. Tem um passe, né? Não sei se é assim que chama, mas uma jogada no futebol que eles falam que é dar um chapéu, né? Ali no adversário. Então, imagina, um jogador, ele chutou, né? Uma bola. O que aconteceu?
essa bola, ela fez uma curva, passou por cima ali da cabeça do adversário, né? E caiu no chão e rolou. Então, essa é a trajetória, caminho feito por um corpo que se movimenta em relação ao referencial, tá? Então, essa foi a trajetória da bola. Ela subiu e depois ela caiu novamente e rolou pelo chão, tá? Movimento de um corpo que se movimenta em relação a um referencial. Quem é o referencial? É ali a pessoa que foi dado, né, esse chapéu aí na pessoa, tá? Aqui a gente tem o deslocamento, é a distância percorrida entre o espaço inicial e final da trajetória. Então, aqui, ó, no desenho a gente pode ver, ó, essa é a trajetória da bola, né? Isso daqui é o deslocamento. Qual a distância? Se eu baixar uma linha aqui, ó, pode ser até um tracejado aqui, daqui até aqui, qual foi a distância? Foi de 1 metro, 2 metros, meio metro? Então, qual a distância? Então, esse é o deslocamento, não importa a trajetória que ela fez. A distância da onde ela saiu até onde ela chegou é chamado de deslocamento. Ponto material, corpo cujas dimensões não interferem no estudo do movimento. Então, ponto material, às vezes a gente fala ponto material. Eu posso me referir como uma bola, eu posso referir o ponto material como um carro ou um ônibus que é maior, tá? Isso daqui, se eu tiver, dependendo do que eu estou estudando, esse ponto material, as dimensões não vai interferir. Tanto eu posso falar como uma bolinha, né? Como eu posso falar de um carro, se as dimensões não interferir. Agora, quando eu falo em corpo extenso, aí as dimensões são importantes para entender o movimento. Então, se dependendo do que eu estou trabalhando, se eu falar de um corpo extenso, aí sim as dimensões vão fazer diferença. Vai fazer diferença se é um carro ou é uma bolinha, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente falar, né, dessa questão de trajetória. Então ele fala aqui, ó, imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, reta, horizontal e para a direita. Então, o que está acontecendo? O avião, né, que ele está indo reto na horizontal e está indo da esquerda para a direita. Enquanto ele está fazendo esse trajeto, o paraquedista vai saltar. Ao saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até chegar ao chão? Letra A, a trajetória do paraquedista será retilínea, vertical e para baixo, então ele vai cair para baixo. Vai ser retilínea, do jeito que ele pulou, ele vai cair para baixo. Cair para baixo é redundante, né? Mas ele vai cair de uma forma vertical e retilínea. A trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal para baixo e para a esquerda. Então, vai ser retilínea mesmo, só que na diagonal ele vai fazer aqui, ó. Vamos supor que nesse S aqui esteja o avião, né? Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Diagonal para baixo e para a esquerda, jogando para cá. Letra C. A trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal para baixo e para a direita. Então, ó, o que vai ser? Vamos supor que tá aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai cair dessa forma aqui, uma reta, diagonal. Diagonal a gente pode entender como se fosse inclinado e para a direita. Letra D. A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a esquerda. Então, ele está aqui. Ele vai cair em curva, assim, para a esquerda. Ou na letra E, a trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a direita. Então, ele está aqui, ele vai fazer isso daqui. Então, qual letra que você acha que é? Letra A, B, C ou D? Bom, se você já entendeu um pouquinho da trajetória, né, dos desenhos lá que eu já coloquei, você deve ter respondido a letra E. O movimento do paraquedista, por inércia, acompanha o da aeronave. Por quê? Porque ele estava dentro da aeronave. A tendência dele é manter o corpo dele, a tendência dele é manter igual da aeronave,
Da mesma forma, a aeronave está indo para a direita, então ele vai também para a direita, tá? Portanto, seus movimentos serão para a direita. A queda do paraquedista é composta por duas velocidades, uma na vertical e para baixo e outra na horizontal para a direita. Então, como eu tenho as duas velocidades, vertical e horizontal, ele vai ter uma curva, tá? Sendo assim, o movimento resultante é uma curva para a direita. Então, a aeronave está aqui, né? A tendência dele é acompanhar para a direita, só que ao mesmo tempo que ele tem as duas velocidades de cair, né? Então, de cair para baixo, né? E também a outra para horizontal. Então, o que ele vai fazer? A tendência dele é manter na horizontal, então ele vai fazer essa curva aqui, tá? Para baixo e para a direita. E uma curva. Uma outra questão. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do Sistema Solar, deve ser sempre considerado o referencial para quaisquer fenômenos. Então, aqui fala, né, que como ele tem 98% da massa, então ele vai ser o ponto de referencial. Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. Referencial é o corpo e movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisa os movimentos. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. O movimento e o repouso são absolutos e não depende de um referencial. Então, se essa alternativa caísse numa prova, qual a primeira alternativa que a gente já eliminava logo de cara? Que a gente pode dizer, essa daqui é um absurdo. A letra E, né? A letra E, ele fala para nós, o movimento e repouso são absolutos e não depende de referencial. Depende sim, né? O movimento e o repouso, eles dependem de um referencial para você poder analisar esse movimento e esse repouso, tá? Bom, a partir desse daqui, a gente já eliminou uma. Então, a gente pode agora trabalhar com as outras, tá? Então, se vocês já entenderam, né, na questão do referencial, com certeza vocês já sabem, vocês responderam a letra D, né? A definição do referencial mostra que ele é o corpo a partir do qual as análises são feitas. É o lugar do observador, aquele que descreve o fenômeno na forma como vê. Então, olha aqui, ó, referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Então, o Sol tem que ser o referencial? Nem sempre. Como que eu vou ter o referencial lá no Sol? Não tem como eu ir até lá, né? Dependendo do que for dentro da astronomia, sim, você vai ter o Sol como referencial. Mas, né, no nosso dia a dia, não. Então, eu tenho que me apegar a isso daqui, ó. É o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados, tá? Tem que ser sempre parado? Também, às vezes não. Pode ele estar em movimento, mas também ser um referencial, tá? Então, a letra D, que é a nossa alternativa correta. O corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Bom, agora vamos falar um pouquinho das fórmulas da cinemática. Nós temos várias fórmulas, a gente vai passar por cada uma delas. Antes, há um período atrás aí, né, o ensino médio passou por várias reformas, está passando novamente por mais uma reforma, mas até um tempo atrás a gente estudava todos os tipos de fórmula da cinemática. Todas. Vários exercícios, todas as fórmulas, todas as aplicações. Só que faltou tempo para estudo de outras coisas dentro da física. Então, agora, hoje em dia, a gente trabalha menos as fórmulas e de uma forma mais prática, né? De um jeito mais prático, e deixa espaço para outras habilidades, outros assuntos dentro da física. Então, a gente vai passar por algumas. A primeira é a velocidade escalar média. Isso daqui é o que a gente mais trabalhou quando a gente trabalha em matemática na proporcionalidade. Então, nós temos lá uma parte onde a gente fala proporcionalidades especiais
e uma delas é a velocidade média, né? Eu lembro que para quem estudou comigo, né, teve aula comigo em matemática, eu falei várias vezes, isso daqui é física. Nós estamos vendo em matemática, mas nós vamos retomar lá em física. Então, é a velocidade escalar média. Então, a definição dela. A rapidez com que é realizado o deslocamento por um corpo recebe o nome de velocidade média, que pode ser calculada através da seguinte fórmula. Lembra? ΔV é igual a ΔS sobre ΔT. Toda vez que eu tiver esse triângulo, que nós chamamos de delta na física, na matemática ele é uma coisa, né? Equação de segundo grau. Na física ele é outro. Esse delta, ele sempre vai estar falando para você alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Posição final, tempo final, velocidade inicial, velocidade final. Então, alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá? Então, ΔS é a posição final menos a posição inicial. ΔT, posição final, tempo final menos o tempo inicial, tá? Normalmente a gente coloca direto, por quê? Porque quando a gente trabalha a velocidade, a gente trabalha com a ideia de que o carro está parado, aí ele começa a ter uma velocidade, então ele foi até um determinado ponto ali onde eu chamo que é a posição. Então, quando eu pego aqui, 3 metros, 3 menos 0, porque ele estava parado lá no 0, então vai dar 3. Então, normalmente a gente acaba pegando, né, um número direto aqui. Mas se eu falo que um carro estava no quilômetro 28 e ele chegou no quilômetro 50, aí sim eu vou ter que trabalhar 50 menos 28, tá? E a mesma coisa, o tempo final também é a mesma ideia. E eu vou dividir isso daqui. No sistema internacional, SI, a unidade de velocidade média é o metro por segundo. Então, a gente escreve assim, né? Metro por segundo. Isso daqui a gente trabalhou bastante, porque a gente entende como sendo uma razão especial, né? A velocidade média. Vamos ver um exemplo dessa velocidade média. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão. Aqui está escrito errado, eu peguei aqui de um site, mas é desceram, tá? Não é descerão. Desceram o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Então, 1.000 quilômetros é distância. Velocidade média é quilômetros por hora. Então, aqui eu não posso dizer que é velocidade média. Isso daqui para mim é distância, tá? Sendo que 4 quilômetros por hora, 4 quilômetros por hora é a velocidade. Por quê? Porque tem 1 quilômetro barra hora. Então, é velocidade. A velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quanto tempo, tá? Então, vamos voltar só aqui um pouquinho. O que eu vou ter, Velocidade, a distância eu tenho, a posição eu tenho? Eu tenho, é 1.000 quilômetros. Um tempo eu tenho? Não, eu não tenho tempo, é aquilo que eu quero saber. E a velocidade? Sim, a velocidade eu tenho. A velocidade é de 4 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui 4 quilômetros, 4, né? Vou dispensar as unidades aí por enquanto. 4 é igual a 1.000 dividido pelo tempo. Vou fazer produto em cruz. 4 vezes o ΔT é igual a 1.000. 4 não pode ficar desse lado. O que eu vou fazer com ele? Vou passar para o outro lado realizando a operação inversa. Então, o 1.000 vai ser dividido por 4. Então, aqui, a letra B da equação da velocidade média, nós temos aqui, o que eu falei para vocês. No lugar da velocidade média, eu vou substituir por 4. No lugar do espaço, né, da posição, vou dividir por 1.000, dividido pelo tempo, que é aquilo que eu não sei, tá? Lembrando que se ele deu quilômetros por hora, tá corretinho, tá? O que ele não pode é dar quilômetros por segundo, unidade diferente, tá? Passei o 4 dividindo, ficou 1.000 dividido por 4, que eu vou chegar em 250 horas. Ah, mas aqui na minha alternativa eu não tenho 250 horas, eu tenho em dias. Cada dia, 24 horas, não é? Então, eu divido 250 por 24, que vai dar 10,4, aproximadamente
10 dias. Então, minha letra B, certo? E olha, isso daqui foi uma questão da FUVEST. Então, às vezes a gente acha que são atividades tão difíceis, né, para o vestibular, mas tem também aquelas mais fáceis da gente resolver. Aí vem a aceleração escalar média. Com o passar do tempo, a velocidade de um corpo pode mudar à medida que ele realiza o movimento. A aceleração de um corpo faz com que a variação da velocidade durante um trajeto aumente ou diminua em um dado intervalo de tempo. Veja a seguir a fórmula para calcular a aceleração. Então, você pega um carro, né? E você vai, dependendo dos trechos que você anda, você pode acelerar esse carro. Você pode acelerar mais, acelerar menos, né? No caso, acelerar menos seria frear. E você vai controlar onde você pode acelerar, onde você deve frear, certo? Então, quando a gente quer saber, né, qual a aceleração desse carro, como que foi a aceleração durante o trajeto, a gente usa essa fórmula aqui, ó. A aceleração média é igual ΔV sobre ΔT. Então, velocidade final, lembra que o delta na física, ele vai lembrar sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, velocidade final menos velocidade inicial sobre o ΔT. Quem é o ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Então, esse daqui a gente consegue calcular a aceleração de um carro. Se ela for positiva, esse carro teve uma aceleração. Se eu chegar aqui nessa resposta negativa, significa que ele terminou, né, esse trajeto aqui freando, tá? No sistema internacional, a unidade de aceleração média é o metro por segundo ao quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado. Esse 2 aqui é uma potência do S, tá bom? Bom, vamos para um exemplo? Um jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. 22 metros por segundo eu vou identificar como velocidade média da bola, tá? E 0,2 eu vou identificar como tempo. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços, então ele conseguiu pegar essa bola. Determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Então, olha, a fórmula da aceleração média é ΔV sobre ΔT. O ΔV, ele já falou para nós que é 22 metros por segundo, que é a velocidade média. E o tempo, ele também já falou que é 0,2. Então, eu vou pegar a velocidade e vou dividir pelo tempo. Já vou achar a aceleração direto, que vai dar 110 metros por segundo ao quadrado. Então, é uma velocidade até mais ou menos, né? Quem aí, por exemplo, já tomou uma bolada, assim como eu, sabe que dói e muito. Por quê? Porque a bola, quando ela é chutada, ela ganha velocidade. E a massa dela também aumenta. Não que a massa aumenta, né? Mas a sensação que a massa está maior é sentida. Então, quando você recebe uma bolada, ela dói exatamente por causa da velocidade que foi aplicada nessa bola, pelo chute ou da forma que ela veio até você. Movimento uniforme. Se em igual intervalo de tempo um corpo percorre sempre a mesma distância, seu movimento é classificado como uniforme. Sendo assim, sua velocidade é constante e diferente de zero ao longo do percurso. Então, se você não pegou o seu carro e você foi na mesma velocidade, independente, né, da onde você foi na mesma velocidade, não acelerou, significa que você tem um movimento uniforme. A sua velocidade ela é diferente de zero. Por quê? Porque se para a velocidade ser zero, você tem que estar com o carro parado. Mas seu carro estava em movimento, você tinha uma velocidade, só que você não acelerou nem freou naquele trecho. Então, a gente considera como sendo um movimento uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda em uma trajetória realizada em linha reta. É o que eu estou falando. Você pegou uma rodovia, por exemplo.
Você saiu ali na Castelo, você tá ali com seu carro, saiu na Castelo, e você ali é reto, né? A grande parte da Castelo ela é reta, ela não é uma estrada com curvas. Então você vai reto na mesma velocidade de 100 km por hora, por exemplo. Você percorre um grande espaço, né? Uma grande trajetória com 100 km por hora. Então você está dentro do movimento retilíneo uniforme. A velocidade não mudou na trajetória e estando numa linha reta. A posição do corpo na trajetória pode ser calculada pela função horária da posição. Então é dado essa função aqui, ó. Quando eu estudava, a gente chamava essa posição, essa fórmula, a gente tinha que decorar todas, né? Então a gente chamava de sorvete, né? SOVT, SO mais VT. Então a gente chamava a fórmula do sorvete, né? Onde S é a posição final em metros. É a posição final, aonde aquele corpo, né, chegou. Aquele ponto móvel, né, que a gente chama. S0 é um zero aqui no pezinho dele, posição inicial em metros. Qual a posição? A posição dele é zero? Ou a posição dele, quando eu comecei a calcular aqui a posição final, ele já tinha se movimentado, saído do zero e se movimentado. Então, posição inicial em metros. Velocidade em metros por segundo. E o tempo em segundos. Então, é isso daqui. Agora, mas eu quero trabalhar em quilômetros, quero transformar tudo em quilômetro. Então, esse vai ser quilômetro, quilômetro, quilômetro por hora e aqui hora, tá? Não posso misturar quilômetro por minuto, quilômetro por segundo. Aí já não vai sair do jeito que eu estou planejando sair, tá bom? Então, aqui é para você calcular a posição do corpo, né? Com a sua, da onde que ele saiu até onde ele parou, certo? Até onde foi ali a posição, você está calculando a posição final dele. Aqui a gente tem um exemplo. Dois móveis A e B, movem-se de acordo com as funções horárias. SA é 5 mais 3T e SB é igual a 15 mais 2T, em unidade do Sistema Internacional. O instante em que esses móveis se encontram é... Então, eu tenho aqui um ponto móvel indo para a direita, um ponto móvel indo, né, para a esquerda. Quando é que eles vão se encontrar? Nós podemos perceber aqui, ó, que o SA aqui, ele está com uma velocidade um pouquinho maior. Ele tem 3 de velocidade. E o SB, ele tem 2 de velocidade, tá? Então, significa que eu não vou encontrar no meio. Não tem como esse carrinho encontrar no meio aqui. Por quê? Porque o A está mais rápido do que o B. Então, eles vão encontrar depois de 10 segundos, depois de 20 segundos, de 5 ou de 15. Para eu saber isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Então, ó, para resolver essa questão, basta igualar as posições SA e SB. Então, SA, 5 mais 3T. SB, 15 mais 2T. SA é igual a SB. Então, 5 mais 3T é igual a 15 mais 2T. Esse 2T eu passei para cá e esse 5 eu passei para lá. Então, o que que ficou? 3T menos 2T é igual a 15 menos 2. 3T menos 2T dá 1T. 15 menos 5 vai dar 10. Então, o tempo vai ser depois de 10 segundos, que é a letra A. Então, contando o relógio, 10 segundos, eles vão se encontrar, certo? Movimento uniformemente variado, é um move. O que significa aqui? Que aqui vai ter uma aceleração. Você já não vai estar mais numa velocidade constante, você vai estar acelerando. Se a velocidade variar em quantidades iguais no mesmo intervalo de tempo, o movimento é caracterizado como uniformemente variado. Sendo assim, a aceleração é constante e diferente de zero. Então, eu tenho uma aceleração, né, nesse movimento aqui. Ah, por que é diferente de zero? Porque ele está
porque a velocidade está aumentando, então eu tenho aceleração, então a minha aceleração não pode ser zero. O movimento retilíneo uniformemente variado é caracterizado pela mesma quantidade de aceleração de um corpo em linha reta. Através da equação horária da velocidade, é possível calcular a velocidade em função do tempo. Então, isso daqui nós chamamos aqui de equação horária da velocidade. Então, ó, a velocidade, o V aqui é a minha velocidade final. Quanto vai ser a velocidade dele quando ele chegar na última posição que eu quero que esse móvel para. O V é a minha velocidade inicial. Muitas vezes a gente pode considerar como zero, outras vezes não, vai depender do que o exercício pede. Mais o A, que é a minha aceleração, vezes o tempo, né? Velocidade é dado em metros por segundo, velocidade inicial também metros por segundo, aceleração a gente já viu que é metros por segundo ao quadrado e o tempo é dado em segundos, tá? E aqui é uma fórmula que fala da posição do corpo durante a trajetória, que ela pode ser calculada através dessa equação aqui. Aqui nós temos um movimento uniformemente variado, aonde eu tenho uma aceleração, a aceleração ela é constante, só que eu não quero mais saber a velocidade, eu quero saber a posição quando ela tem uma aceleração, tá? Vocês podem ver o seguinte, que ó, vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Olha essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é S igual S inicial mais VT. Isso daqui é quando não tem aceleração. Agora, aqui, ó, nós temos a mesma fórmula, S inicial igual S0 mais V em velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, seria um complemento, né? Seria a posição, só que agora do uniformemente variado, aonde eu tenho uma aceleração, tá? E a mesma forma, a posição final é dada por metros, a inicial também, a velocidade metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo por segundo. Então, o que é ideal? Ideal se você tiver, né, de repente fazendo uma provinha lá no vestibular e aparecer uma informação, você vai observando as unidades. Falou em metros por segundo, você já coloca um V lá em cima, sabendo que aquilo é velocidade. Falou em aceleração, falou em metros por segundo, de repente ele não usa a palavra aceleração, mas ele colocou uma unidade lá, um determinado valor, metros por segundo ao quadrado. Então, você já marca que aquilo é aceleração. Então, isso já são coisas que a gente já pode ir anotando, né? Conforme a gente vai sabendo aqui o que eu tenho de metros, o que eu tenho metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado, tá bom? E a equação de Torricelli. Ela é utilizada para relacionar a velocidade e o espaço percorrido no movimento uniformemente variado. Então, essa daqui. V ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é a variação, né, o espaço percorrido, tá? Onde a velocidade final em metros por segundo, velocidade inicial também em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado e ΔS vai ser o espaço percorrido. Então, metros também vai ser dado em metros, tá? Então, aqui, a equação de Torricelli, ela é utilizada quando ela vai relacionar velocidade e o espaço percorrido no movimento uniformemente variado, tá? Então, essas são as principais... Opa, deixa eu voltar aqui. Essas são as principais equações que a gente tem dentro da cinemática. Dá tempo de estudar todas com bastante detalhe? Não dá tempo, porque o nosso tempo de física é curto, são 2 aulas, passa muito rápido, né? Mas a gente consegue trabalhar com essas equações, tendo o conhecimento básico dela, dependendo do que a atividade pede pra gente. Então, aqui vocês tiveram um pouquinho mais de conhecimento sobre a cinemática, né?
E eu até quero voltar aqui no começo, porque essas fórmulas são bastante importantes, mas eu acho que essas definições são importantes também para vocês terem aí como entendimento dentro da cinemática, tá? O que é o referencial, movimento e repouso, trajetória, o deslocamento, ponto material e o corpo extenso. Seria importante depois vocês dar uma paradinha no vídeo e copiar isso daí no caderno de vocês. Ter essas definições, ou se quiser, pode até fazer uma pesquisa depois sobre isso, dessas definições aqui. Se eu entendo essas definições, fica bem mais fácil para eu entender. Certinho? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau!